Alzheimer no Paraguai. O Ministério de Saúde Pública e Bem-Estar Social descreve que a enfermidade de Alzheimer como um transtorno neurodegenerativo, progressivo e irreversível, que afeta principalmente a pessoas Principalmente a maiores pessoas. de 60 anos. É, e, claro, que a doutora vai nos explicar melhor as mulheres. Não tem muitas investigações sobre Alzheimer aqui no Paraguai. Por isso que a gente quer trazer isso para o nosso país, principalmente porque a Liga pensa em fazer investigações sobre esse assunto e estaremos falando com os membros sobre isso. Sobre a nossa querida doutora. Ela é uma neurocientista muito conhecida, é muito renomada nessa parte de pesquisa sobre Alzheimer, é doutora em saúde pública, autora e palestrante. É muita honra que a gente conseguiu, né, trazer essa doutora tão importante nessa área e eu espero que vocês realmente gostem, façam perguntas, porque a doutora é realmente muito incrível nessa parte. Muito bom, muito boa noite, Simona. Muito obrigada pelas suas palavras. Que prazer estar aqui com vocês. Isso para a gente aqui do Brasil significa muito, porque realmente, Simona, você trouxe um dado bastante relevante. Nós temos pouquíssimas informações sobre o seu país. Pouquíssimas informações sobre a evolução dos estudos e das pesquisas. Então, essa participação aqui de vocês hoje me deixa extremamente feliz. Eu também tenho aqui alunos do Brasil que estão participando, estou vendo aqui na tela alguns, e é muito importante que o mundo inteiro se envolva nisso, porque nós temos dados alarmantes. Muito bom poder falar em português. Sempre que eu faço palestras em outro idioma, eu procuro fazer exatamente, né, em outro idioma para acompanhar e compreender o comportamento de todos quando a gente fala da doença de Alzheimer. Os dados nos revelam que agora, em 2025, o ano que nós estamos, haverá um crescimento. Já houve um crescimento nos meses passados, e em 2030 esse crescimento ele alcançará o patamar de 76 milhões de pessoas. Hoje, 5 anos antes de 2030, nós somos 55 milhões de pessoas com essa doença, né? Não nós somos, né? Nós temos 55 milhões de pessoas com essa doença ao redor do mundo. Há uma corrida para diagnóstico precoce, há uma corrida para vacina, há uma corrida para medicamentos e eu estou na corrida contrária. Eu estou na corrida da prevenção. E eu falo isso em minhas palestras, nos meus livros, em todos os lugares que eu tenho a oportunidade. Nós já provamos que apenas de 2 a 5% desta doença, ela é hereditária. Há, sim, uma carga genética, há um gene, mas nós temos aí 95% dos casos que poderiam ter sido evitados. Nós temos fatores de riscos que são modificáveis e que a gente pode sim evitar. Agora me digam, vocês me ouvem? O áudio está ok? Isso. Sim, doutora. Muito bom, Sim, doutor. muito bom. Eu trouxe para vocês alguns dados. Eu vou começar aqui com os slides, mas eu trouxe umas outras ressonâncias magnéticas. Nossa, Mari. Temos aí alguém com áudio, né? Cadê o meu co-anfitriã, Davi, para verificar aí, né, as pessoas com áudio, porque uma das coisas que nós comprovamos é o foco, né? A atenção.
E essa atenção, ela é importantíssima, importantíssima porque ela nos traz dados relevantes sobre o cérebro. Antes de começar aqui mostrando o cérebro, que hoje eu vou falar de uma forma mais para profissionais, né? Porque nós chegamos aqui, então todo mundo aqui sabe o que é o cérebro e o que é o sistema neurológico. Nas minhas palestras, eu busco sempre falar da forma mais fácil, porque o meu objetivo é difundir, é divulgar essa pesquisa. Como eu disse, eu estou na contramão, porque eu estou na prevenção, na luta da prevenção. Esses dados todos que Simona trouxe são dados reais, estatísticos, fornecidos pela Organização Mundial de Saúde e por todos os meios de pesquisa que nós temos aqui no Brasil, Estados Unidos, Suécia, Noruega, Dinamarca, Boston, em todos os lugares onde hoje a pesquisa da prevenção da doença, ela é muito relevante. Como é que eu cheguei até aqui? Por que que eu não fiz medicina? Por que que eu fui para outro caminho? Eu nunca pensei em trabalhar com o cérebro, eu nunca pensei em ser uma neurocientista. Eu, no auge da minha carreira jurídica, porque a minha origem é da carreira jurídica, eu fiz uma transição de carreira para estudar o cérebro para curar a minha mãe. Minha mãe foi diagnosticada com essa doença em 2004, aos 58 anos de idade. E naquela ocasião, nós não tínhamos essa rede que nós temos hoje, que tem essa capacidade aqui de 286 pessoas me ouvindo. Naquela ocasião, nós não tínhamos nem TikTok, nem Facebook, nem Instagram, nenhuma rede social, e muito menos sabíamos-se o que era a doença de Alzheimer. Eu me recordo que o neurologista que eu levei a minha mãe disse que era da idade. Ela já, aquilo lá já era da idade. E que aquele esquecimento ele seria normal. Até que ela fez os testes, os exames e o diagnóstico. E aí, o Alzheimer. E eu perguntei para ele, e agora? O que que a gente faz? Agora é se conformar e medicamento, porque ela vai esquecer de vocês, ela vai esquecer de todo mundo. Eu falei, mas só isso? Não, não é possível. Não é possível. E eu fui investigar. Então, eu comecei a pesquisar sobre o cérebro. Hoje eu vejo que foi a melhor decisão que eu tomei, foi a de voltar para a faculdade para estudar. Porque aí eu saí do achismo. Aí eu teria certeza do que é. Porque eu ouvia ali enquanto eu buscava, porque foi muito rápido para eu decidir. Quando eu vi que não havia nada sobre a doença e que os médicos sabiam pouco, eu resolvi estudar. Eu resolvi voltar para a faculdade. E na faculdade eu estudei a neurociência. E nessa neurociência, a gente estuda o cérebro, diferente da medicina, que estuda o corpo humano inteiro. Eu não tinha tempo para estudar medicina. Apesar de, naquela ocasião, estar com 30 anos de idade, eu não teria tempo. Minha mãe não ia aguentar 20 anos. Ela ia esquecer de mim. Por isso eu decidi a neurociência, que era um curso que estava nascendo no Brasil naquela ocasião. E voltando para a faculdade, eu fui estudar o cérebro, como funciona, qual é o mecanismo, tudo com foco na doença, tudo. Para mim só interessava se eu encontrasse alguma relação com a doença. Então, todo o enfoque da minha pesquisa enquanto estudante era sobre o cérebro. Era como fazer que essa doença ela não progredisse. Isso eu tinha em mente.
Talvez se eu tivesse menos de 30 anos, eu não teria tido essa noção. Eu estaria perdida. Mas ali, como eu já tinha maturidade, eu já tinha o histórico da pesquisa jurídica, eu tinha assim a ideia. Então, no curso da minha pesquisa, buscando a cura, porque eu queria a cura para minha mãe, eu envelheci. Eu cheguei no grupo de risco, porque na minha pesquisa, na pesquisa, né, que a gente desenvolveu na faculdade, nós vimos que essa doença ela era mais predominante em mulheres e que a idade de início era 50 anos. E como eu percebi que a cura ela estava muito difícil, porque mesmo na faculdade, eu tive a oportunidade de visitar outros países, outros centros de pesquisa, e eu vi que a cura estava muito longe, porque essa doença, ela é uma doença multifacetária. Ela tem muitos caminhos e ela tem muitos motivos. E por isso que eu decidi focar na prevenção. Como essa doença entra no cérebro? Se ela não nasce com a gente, como ela entra no cérebro? E nós identificamos 5 maneiras que essa doença entra no cérebro: através da pele, pela corrente sanguínea, através da boca, pelas toxinas que produzimos, através dos ouvidos, até pela poluição sonora, através dos olhos, pelas bactérias, e o mais importante de todos, o nariz. Porque, como sabemos, o nariz é o órgão mais próximo do cérebro. Então, essas toxinas, elas entram no cérebro. Ok, descobri como elas entram no cérebro. Então, agora, como é que elas saem? Elas não saem. Essas toxinas só são eliminadas do cérebro através do sono, quando o sistema linfático funciona. Se há um atropeço durante o sono, o sistema linfático não vai funcionar e essas toxinas não vão sair do cérebro. Então, a minha pesquisa, ela é toda voltada para o bloqueio da entrada dessas toxinas. Elas entram no nosso cérebro independente da nossa vontade. Mas como é que eu faço para bloquear o cérebro dela, dessa doença? E eu vou compartilhar com vocês isso agora. Primeiro, eu dividi aqui para mostrar a fisiopatologia, o diagnóstico e a abordagem terapêutica. Aqui eu mostro, vou baixar aqui o slide, eu mostro como é um desafio crescente na na saúde. De forma geral, a saúde. E falando em neurologia, nessa parte da medicina que estuda o cérebro, a gente tem um outro desafio, porque o neurologista, ele não estuda apenas as demências. Existem muitas as doenças, né, que que entram no cérebro, né? Existem só das demências que nós conhecemos, tem o Parkinson, Alzheimer, demência frontotemporal, corpus de Lewy e outras demências. Então, o médico ele vai ter que cuidar e tratar de todas essas outras demências sem cura, porque a gente sabe que nenhuma dessas doenças ainda tem cura. Em se tratando do Alzheimer, nós tivemos uma grande evolução agora no ano de 2024 e no ano de 2025, que foi com a medicação que eu vou falar mais para frente. Então, essa doença, ela representa de 60 a 70% dos casos de demência no mundo. Levando-se em conta que nós temos aproximadamente 9 tipos de demência, 9 tipos de doenças que levam à demência,
o Alzheimer ele toma conta de 70% das pessoas. Então, é uma doença que a gente tem que estudar em particular, que é o que eu faço. A minha pesquisa ela é totalmente voltada para a doença de Alzheimer. E não só o médico neurologista, para cuidar dessa doença, a gente precisa que toda a medicina esteja integrada, porque a gente precisa não só da medicina, como dos paramédicos, os fonoaudiólogos, os fisioterapeutas, os psicólogos, porque nós precisamos de uma atividade integrada da saúde para que todo mundo caminhe na mesma direção. Por quê? Em 2030, aqui no Brasil, serão 3 milhões de pessoas diagnosticadas com Alzheimer. 3 milhões de pessoas, não haverá médico suficiente para cuidar de tanta gente demente. Por isso, quando eu recebi o convite para vir falar com vocês, eu aceitei de pronto porque eu preciso trazer vocês para que estudem essa doença, para a gente salvar a nação. Não só a nação do Brasil, mas a nação do país de vocês também. E aqueles que vierem trabalhar no Brasil, porque aqui nós somos um país de 211 milhões de habitantes, e destes 3 milhões serão dementes. São pessoas que precisarão de cuidados, não paliativos. A gente precisa ter em mente que a gente precisa estudar e pesquisar para encontrar a cura. Mas enquanto a cura não vem, a gente vai focar na prevenção. Por que que é um desafio crescente na saúde pública? Porque nós envelhecemos. A população mundial envelheceu. As pessoas, o gráfico mostra que estão morrendo muito mais que nascendo. É uma realidade, porque os casais hoje não querem mais ter filhos jovens. E isso, quando acontece, há um colapso. Então, a população envelheceu crescentemente e essa população, além de envelhecer, está doente, adoecida. Essa é uma realidade que a gente tem que se preocupar muito e compreender profundamente a fisiopatologia, o diagnóstico precoce. Esse diagnóstico, ele caminha para a gente fazer isso no consultório. Para a gente fazer testes, hoje nós temos alguns testes, eu vou mostrar para vocês mais para frente, que a gente consegue verificar no consultório declínio cognitivo. E esse declínio cognitivo verificado antes, nós vamos poder prevenir que esse declínio vire a doença de Alzheimer. Essa proteína toda se acumule no hipocampo. O declínio cognitivo, ele começa na periferia do hipocampo. E é essa periferia que a gente vai conseguir fazer o diagnóstico ainda no consultório. E quanto mais cedo, melhor será para todo mundo. E com a visão de que começa aos 50 anos. A pessoa entrou nos 50 anos, se ela estiver esquecendo, se estiver repetindo, já é um sinal que realmente alguma coisa ali não está dentro da normalidade. Nós vimos que o cérebro atinge o pico de crescimento aos 45 anos de idade. Então, aos 25 anos, o cérebro amadurece, a área pré-frontal, então o cérebro está totalmente formado aos 25 anos, e aos 45 anos ele atinge o pico. E dos 45 aos 60 anos, as ideias são melhores formuladas.
por vários aspectos, até pela vivência mesmo. Então, estudar esse desafio crescente da saúde pública e encarar que o Alzheimer é uma doença de saúde pública, a gente vai fazer a diferença, com certeza, no manejo adequado dessa doença devastadora. Aqui eu trago as alterações neurobiológicas. No Brasil, a gente chama de placas senis. Esses slides todos eu vou disponibilizar para vocês, para depois uma leitura melhor. Essas placas senis, elas são formadas já na alteração neurobiológica. Elas já são formadas ali no início. Essas placas, elas são envoltas da área do hipocampo. Ali começa essa degeneração celular, mas isso não começa aos 70 anos, começa aos 50 anos. É nessa faixa que essa placa começa a se acumular na área do hipocampo. Ao contrário de todos os estudos que apontavam os 70 anos. Só que lá nos 70 anos, o diagnóstico ele já era formado. A pessoa já estava com a doença há muito tempo. E hoje nós conseguimos perceber essas placas da beta-amiloide e da proteína tau lá no início, com o diagnóstico precoce, com esse manejo inicial, que a gente pode fazer isso no próprio consultório. Esse emaranhado neurofibrilares, que é como se fosse uma teia de aranha, e essa teia, ela vai envolvendo a área do hipocampo toda, porque ele começa pela periferia e depois vai, como se fosse realmente uma teia de aranha, costurando ao redor de todo o hipocampo, que é a área responsável pelas recordações de agora, as recordações que nós acabamos de viver. Quando essa área ela é afetada, aí começam os esquecimentos. Onde eu deixei a chave, onde eu deixei os óculos, onde eu deixei a chave do carro, aí começa a se perder dentro de casa mesmo, começa a se perder no dia, que dia é hoje mesmo? Ah, pensei que era domingo. Ah, hoje é terça-feira. Então, isso tudo acontece com essa formação de agregados intracelulares por volta do hipocampo, que é a área que mais precisa de atenção. É a área que precisa de observação. É uma área que a gente tem que tomar muito cuidado. Por isso, quando eu atendo alguém e eu faço o teste e eu verifico nas perguntas simples que a pessoa se perde, porque as perguntas elas precisam ser as mais simples que qualquer pessoa consiga responder. Então, quando a pessoa não consegue responder essas perguntas, sem exame de imagem, eu já consigo deduzir que tem aqui o emaranhado neurofibrilares, ou seja, já está ali o hipocampo sendo tomado por essa proteína tal. Essa e o que que acontece? Acontece a disfunção colinérgica, que é a relação da transmissão colinérgica e do metabolismo glicídico cerebral e compromete as conexões essenciais. Exatamente essa. Fui na cozinha, que mesmo que eu vim fazer aqui, que dia é hoje? Encontro uma pessoa amiga na rua, sabe o rosto, mas não consegue se recordar do nome da pessoa. Então, esses emaranhados, eles trazem para a gente importantes informações sobre
o avanço, o avanço desse comprometimento na área do hipocampo. E por que que isso acontece? Aí eu trouxe aqui interação genética, vascular e ambiental. De 2 a 5%, essa doença ela é realmente tem uma carga genética, tem um gene. Então, principalmente quando tem uma mãe do lado materno com a doença de Alzheimer, principalmente a gente precisa observar isso, porque nas pesquisas nós verificamos a prevalência, e a prevalência é filhas de mães com Alzheimer também terão Alzheimer, de 2 a 5%. Quando essa informação chega para a gente, chega um paciente no consultório, a gente pergunta: você tem casos de Alzheimer na família? Ah, o meu avô, pai do meu pai, o meu tio, avô, que é lá. Aí a gente não presta muita atenção, não leva muito em consideração aquilo. Mas quando fala, sim, a minha mãe, aí a gente tem que olhar com outro olhar. Já é um olhar de pesquisa, já é um olhar de investigação, que é como chamam no seu país, né? É um olhar para observar e tentar realmente ver ali naquela paciente traços. Porque quando a pessoa vai sozinha no consultório, ela tem consciência do que está acontecendo. Mas quando ela é levada por alguém, aí é mais grave. Então, primeiro, mudança, idade avançada. É sim um dos principais fatores dessa doença, a idade avançada. Por tudo aquilo que eu já falei para vocês, o cérebro atinge a maturidade total aos 25 anos, aos 45 anos ele está em plena forma e ele começa a se deteriorar ali, por causa exatamente do tempo, da idade, do estilo de vida, genética de 2 a 5% da população realmente tem essa carga genética que aumenta significativamente a possibilidade da proteína beta-amiloide, que aumenta significativamente a possibilidade de desenvolver essa doença mais para frente. Fatores vasculares. A pessoa que tem hipertensão, diabetes, obesidade, que esses fatores, eles de alguma forma, eles diminuem a capacidade da pessoa de se locomover, de dormir, de fazer uma alimentação adequada. Esta probabilidade, ela é aumentada. E como é que a gente sabe disso? Pesquisas por estatísticas. Tudo que eu trouxe para vocês aqui é baseado em estatística, em pesquisa, realmente. Então, o hipertenso, o diabético e o obeso, eles têm um comprometimento cerebral e, por isso, aceleram o processo degenerativo do cérebro. Estilo de vida. O estilo de vida, ele vai definir realmente. Nós temos um estudo, que é o estudo das freiras, que aconteceu na década de 80, no convento Notre Dame. Este estudo das freiras é o maior estudo que nós temos e é um estudo que trouxe para a gente o estilo de vida. David Saldon, que era um médico que levou a sua equipe para fazer uma pesquisa longitudinal dentro do convento Notre Dame, nos Estados Unidos. E ele permaneceu lá por 30 anos. Então, estamos falando de uma pesquisa concisa. Nessa pesquisa,
Ele comprovou que o estilo de vida, ele previne essa doença. Como ele provou isso? Eram 700 freiras e todas elas faziam a mesma coisa, comiam a mesma coisa, todas. Elas faziam atividade física, elas tinham uma atividade cognitiva, que era o estudo bíblico, o canto, elas tinham uma atividade social, porque estavam sempre socialmente ali fazendo atividades, elas próprias, em outras comunidades. Elas se alimentavam da mesma coisa, nutrientes essenciais para o cérebro, proteína, vitamina, sais minerais, ferro, ômega 3, beta-caroteno, é, todos os tipos de antioxidantes, e elas dormiam no mesmo horário e acordavam no mesmo horário. Você pode dizer assim, principalmente agora, né, que são todos estudantes, pô, mas aí não tem vida, né? A pessoa não tem vida, porque a pessoa não bebe, não fuma, dorme cedo e vive ali num negócio assim confinado. Isso aí não é ter vida, né? Pois eu mostro que nós podemos fazer tudo isso aqui fora. Dormir no mesmo horário, comer alimentos que possuem antioxidantes, e isso sim vai fazer uma diferença e eu vou mostrar para vocês através de ressonância magnética que eu trouxe aqui hoje. Esse estudo de Notre Dame, que é o maior estudo que nós temos, ele mostrou que é possível a prevenção porque as freiras iam morrendo e elas, em vida, doaram os cérebros para estudo. Algumas delas tinham a proteína beta-amiloide, que é a proteína da doença de Alzheimer. Mas o que que aconteceu? Elas não desenvolveram a doença. Mesmo tendo a proteína, não desenvolveram a doença. E isso mostrou para a gente que é possível a mudança de hábito saudável para se prevenir dessa doença. Quem é que deve fazer essa mudança? Imediatamente, quem tiver uma mãe com Alzheimer. Hoje, aqui no Brasil, nós temos exames, eu trouxe aqui para vocês, vou mostrar mais. Não tenho notícias de que no seu país tenham, no país de vocês, esses exames já estejam disponíveis. Porque o que nós temos do país de vocês, e vocês podem mudar isso, são mínimas, as informações são mínimas. Eu tenho uma informação de que morreram no país de vocês, no ano de 2022, 144 pessoas com Alzheimer. Isso é muito pouco para a gente. Esse dado, ele é insignificante. E agora que vocês estão aqui e espero convencê-los de estudar mais sobre essa doença, que possam mudar a estatística, porque estatística diz muito para a gente precisa dessa estatística para desenvolver vacina, medicamento, atividades para desenvolvimento intelectual, para proteger os neurônios e tantas outras coisas. Sexo e escolaridade. Nós provamos que o sexo feminino tem maior probabilidade de desenvolver a doença de Alzheimer do que o sexo masculino. E nós temos alguns pontos. O primeiro deles é quando cessa a produção do hormônio do estrogênio. Agora, fazendo um paralelo, tudo aquilo que o ser humano tinha e que ele para, que o próprio corpo humano tinha e que para de produzir, eu sou a favor da sua reposição. Mas a reposição, ela é feita individualmente, caso a caso, porque cada pessoa é diferente. Uma pessoa é diferente da outra. Aí entra o médico para avaliar caso a caso sobre essa reposição. Além da reposição,
além da parada do hormônio do estrogênio, nós temos o fato de que a mulher vive mais que o homem. O homem morre muito mais cedo que a mulher, de acidente de trânsito, de homicídio, de suicídio, isso em todo o mundo. Isso acontece em todo o mundo. Há outro fator, a mulher tem mais casos de depressão, e depressão é um fator de risco para uma doença neurodegenerativa, como o Alzheimer. E a mulher guarda muito mais mágoa, porque a mulher tem 3,5 bilhões de neurônios menos que os homens. Nós temos áreas diferentes do cérebro. Então, a área da emoção para a mulher, ela é uma área mais, eu diria que a ferida toca mais na mulher do que do homem. O homem, exatamente pela sua área cerebral, é mais prático que a mulher. A mulher não, a mulher é detalhista. E isso tudo tem a ver com a formação cerebral mesmo, do gene masculino e feminino. Então, o sexo mulher é predominante e o outro é a escolaridade, a baixa escolaridade. Por quê? Quanto menor a escolaridade de uma pessoa, muito maior a probabilidade de desenvolver a doença, porque ela não teve uma reserva cognitiva. Nós provamos que reserva cognitiva ela é fator de proteção para o cérebro. Então, quanto mais se estuda, quanto mais se aprende, quanto mais se envolve com atividades humanas, como estamos fazendo aqui hoje, mais isso protege o cérebro dessa doença, de qualquer doença neurodegenerativa. Agora vamos para a progressão estrutural e clínica da doença. Essa doença a gente classificou em 5 estágios. O primeiro estágio, que é a fase pré-clínica, ela tem biomarcadores já detectáveis. Ou seja, nessa fase da doença, que acontece 10, 20 anos, é como se a porta para o hipocampo tivesse aberta. Nessa fase, a pessoa tem insônia, ela não consegue dormir, é uma pessoa que não consegue se concentrar, tem muita irritabilidade, ela tem muita variação no humor. Isso tudo acontece 20 anos antes. Aí, nesse período, 20 anos antes, coincide com a menopausa. E a menopausa, que é a parada da produção do hormônio do estrogênio, que é o fim da menstruação, ela se confunde com isso, porque são sintomas que a menopausa apresenta, que é a irritabilidade, dificuldade para dormir. A única coisa que não é parecido é o calor, né? Que na menopausa se tem, mas na fase pré-clínica da doença de Alzheimer, não. Aí vem para o estágio 2, que esse estágio 2 ele é um comprometimento leve. Nesse comprometimento leve, a pessoa começa a esquecer pequenas coisas, esquecer o que foi fazer na sala, esquecer que tinha um compromisso que ela própria agendou. Então, ela esqueceu de ir ao médico numa consulta que ela própria agendou, de ir ao banco resolver uma questão que ela própria agendou. Isso já acontece no estágio 2. Nesse estágio 2, a pessoa acredita que seja o hormônio, o cortisol, que está lá em cima, né? Que é o estresse, que é o dia a dia normal. Você vai ver que tudo se confunde. Aí, erroneamente, essa pessoa vai ao médico.
Quando ela chega no médico e ela está com 50 anos, o médico relata, ela relata para o médico: Ah, estou muito irritada, estou com dificuldade para dormir, estou esquecendo algumas coisas. Fala, é menopausa isso. Vou te dar aqui algumas vitaminas e você vai ficar bem. Aí ela volta e relata outras coisas, fala, é estresse, isso é estresse, você tem que se acalmar, porque o estresse realmente causa patologia, a gente sabe disso, mas é o estresse, você tem que se acalmar e não faz o que tem que fazer, que é primeira coisa que eu indico para fazer, no caso que a pessoa chega relatando, estou esquecendo, estou me sentindo prostrada, estou me sentindo cansada, não consigo dormir, é investigar o Alzheimer. Se tem casos na família, você não consegue dormir, me conta aí, você não consegue dormir como? Você acorda a que horas? Você levanta para ir ao banheiro? Como é o seu dia a dia? Você bebe muita água? Como é? Isso, essa investigação, ela tem que ser aqui no estágio 2, que é o comprometimento leve. Já tem um comprometimento, mas ainda é leve. Aí vamos para o estágio 3. Nesse comprometimento do 2 para o 3, esse estágio o 2 é um comprometimento leve, cognitivo leve. No estágio 3 já acontece a perda de memória episódica, que é aquela uma pessoa, uma amiga conta uma história para outra amiga. E aí vai no outro dia voltam ao assunto. Você falou para mim? Não, não lembro disso, não. Jura que você falou? Jura que a gente fez isso? Jura que nós fomos? Não, não lembro disso, não. Já é nesse estágio do 2 para o 3. Agora, quanto tempo demora desses estágios? Digamos que do estágio 2 para o 3 são 5 anos. Parece muito, né? Mas não é. Nesse estágio aí é que a beta-amiloide começa a se proliferar, que o hipocampo começa a ser totalmente tomado. Aí vai para o estágio 4, que é o estágio moderado. No estágio leve, a pessoa consegue dirigir, ela consegue ir ao supermercado sozinha, ela ainda faz algumas atividades. Quando passa do 3 para o 4, é que vem o esquecimento e a dependência de outra pessoa. Nesse estágio 4 já tem uma desorientação acentuada. Sabe onde? Na linguagem, né? Como é mesmo? Aquele bichinho que tem pelo, tá? Todo mundo tem em casa, cachorro. Esse quase me mordeu. Ou então, aquela vizinha que morou na frente de casa a vida toda, aquela que tem o cabelo assim, que tem os olhos assim, e tal. Aí, Maria, essa mesmo. Ainda nesse estágio, a pessoa tem condições de fazer algumas coisas sozinha. Aí, só que se ela sai nesse estágio 4, no estágio moderado, ela vai se perder. É aí que acontece a confusão mental. Nós tivemos aqui, estamos agora aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, um caso de um professor com Alzheimer que a família colocou um chip nele de localização. E ele também tinha uma espécie de crachá que tinha nome, endereço e a esposa dele deixava ele na Lagoa Rodrigo de Freitas, aqui no Rio de Janeiro, que é um lugar para passear. Como quando a gente deixa o cachorrinho
A gente fica olhando e o cachorro, ou uma criança, a gente fica olhando. Nisso, ele desapareceu, ele sumiu. E ela ficou rastreando, né, procurando lá com o chip. Só que por algum motivo, talvez ele, a gente não sabe o que aconteceu, porque ele não foi encontrado ainda. Mas ele estava nesse estágio moderado. Ele está nesse estágio moderado que ele tem uma dependência progressiva para atividade básica, para atividade simples. E aí você corre o risco, e aconteceu, ele já está desde 12 de outubro, todo mundo está procurando, né? Já tem até um rastreio facial nos metrôs, ônibus, nos lugares públicos aqui. Se ele aparecer, vão pegar. Aí chegamos no estágio grave. Nesse estágio grave é a perda total, é a perda severa das funções cognitivas. É nesse estágio que a pessoa esquece de mastigar. Lembram-se que eu falei lá no início que a gente precisa de toda a área, todo o pessoal da saúde trabalhando envolvido nisso? Aí entra o fonoaudiólogo, porque ele tem que fazer atividades e exercícios para que a pessoa consiga fazer mastigar, para que a pessoa consiga mastigar para sobrevivência realmente. Não tem fonoaudiólogo, a pessoa passa a se alimentar por sonda. E aí, quando isso acontece, realmente entra naquele estágio vegetativo, que é isso que a gente não quer. Estou vendo aqui minha amiga doutora Luciane. Prazer, querida. Seja bem-vinda. Vamos aprender, né, um pouco mais. Maravilha, estou muito feliz aqui, Rosângela, de estar aqui contigo e aprendendo. Nossa, quanta informação fantástica, você é maravilhosa. Que bom, você que é maravilhosa. Chegamos na avaliação cognitiva e funcional. Lembram-se que eu falei para vocês sobre perguntar, né? Fazer uma avaliação detalhada. Não, não uma avaliação detalhada lá nos 70 anos. O que eu quero trazer para vocês é que essa doença ela começa aos 50 anos. E que se a gente conseguir verificar precocemente isso, claro que com exames, né, os exames clínicos, exames de imagem, a gente vai conseguir salvar muita gente, porque a gente vai conseguir retardar a progressão dessa doença e eu posso provar para vocês isso, porque foi o que aconteceu com a minha mãe. E quando eu decidi voltar a estudar para curar minha mãe, ela ainda estava lá naquele estágio leve. Então, nessa avaliação detalhada, que é muito importante, primeira coisa, histórico de declínio cognitivo. Se a mãe, se o pai, se um avô. Aí a gente vai descartando, né? Se foi pai do pai, avô do tio, tal, a gente vai descartando. Mas se foi a mãe, aí tem que tomar total providência e atenção. Porque se a gente conseguir comprovar que salvou uma pessoa da demência, isso tudo vai ser levado para o mundo, porque o mundo inteiro, todos os olhares estão voltados para quem está pesquisando sobre essa doença. Os testes cognitivos. Nós temos dois testes cognitivos que a gente pode fazer no próprio consultório. Os dois testes, eles são de perguntas. A avaliação MOCA, que é um teste internacional, é uma avaliação para verificar se, com perguntas simples, se a pessoa sabe dizer onde ela está, que dia é hoje, qual é a data, e se ela se recorda de algumas coisas que foram ditas há minutos atrás.
esse teste, ele é um teste que o mundo inteiro usa, porque ele traz uma avaliação. Se a pessoa passa no teste, se ela tira 10, não vamos fazer a ressonância magnética. Ela não faz sentido fazer, porque a pessoa que está com declínio cognitivo, ela consegue responder 30% de uma avaliação de 10 perguntas. Simples. Esse teste Moca, ele está inclusive disponível no YouTube, tem, no Google tem, só pesquisar o teste Moca e você vai ver lá e como fazer, né? Quem pode fazer. E esse teste, ele traz um resultado surpreendente. Porque imagina uma pessoa chega no seu consultório e fala: Estou muito esquecida, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, e você faz o teste, moca e a pessoa é aprovada. Ela responde todas as perguntas. A gente eliminou o Alzheimer. Então, se ela está esquecendo, pode ser falta de ferro, pode ser falta de magnésio, pode ser falta de algum tipo de vitamina que o médico vai poder receitar para ela ali e vai fazer a avaliação ali durante 30 dias. 30 dias depois, no retorno dela, fazendo novamente os exames, a gente descarta a possibilidade de Alzheimer ou não, né? Porque se não for é, deficiência de algum tipo de vitamina, aí a gente passa para outro teste, que graças à pesquisa, hoje nós temos diversos testes, exames clínicos e exames de imagem que trazem para a gente a certeza ou não da doença. Esses exames, eles de imagem, é a ressonância magnética, porque é um exame de neuroimagem que traz um diagnóstico mais preciso para a gente. E essa ressonância magnética, ela identifica os marcadores estruturais e funcionais e no acompanhamento da progressão da doença, porque na ressonância a gente consegue verificar a área do hipocampo que apresenta uma atrofia um pouco mais evidente, que essa atrofia, né, um pouco mais evidente, sinaliza qual é o estágio da doença, e dependendo do estágio da doença, a medicação muda, e tem o PET scan, que esse PET scan, ele detecta as placas beta-amiloide. A China, esse ano de 2025, realizou uma cirurgia experimental em que ela removia essas placas beta-amiloide. Essa remoção, ela mostrou que o paciente conseguiu recuperar a, a memória a ponto de conseguir desenvolver atividades que ele não estava conseguindo mais desenvolver. Isso não é lá no estágio avançado, não. É no estágio moderado. Então, essa cirurgia, ela é grandiosa e valiosa, porque já pensou você retirar milimetricamente a placa beta-amiloide da área do hipocampo? É como se a pessoa tivesse uma segunda chance de vida, porque a pessoa que perde a memória, ela perdeu totalmente a identidade dela. Então, essa cirurgia, ela ainda vai demorar muito, muito para ser aprovada, para ser difundida em outros países. Por isso é que eu insisto na prevenção. E o PET scan ele também vai identificar o emaranhado tal, que o emaranhado tal e a proteína beta-amiloide, eles se misturam dessa forma, impedindo que um neurônio se comunique com outro neurônio e assim a gente não consegue fazer absolutamente nada sem essa comunicação. E o que que o diagnóstico precoce
e a precisão molecular pode fazer pela gente. Esses biomarcadores foram revolucionários na doença de Alzheimer. A gente tem aqui esse exame Pressivit AD2. É um exame de sangue que tem no Brasil apenas em um estado, que é no estado de São Paulo. Ainda não tem em todos os estados, mas tem no Brasil. Esse exame, Pressivit AD2, ele detecta o, a doença de Alzheimer, o nascimento da beta-amiloide 20 anos antes. Então, lembra-se que eu falei? Chega uma pessoa no seu consultório, uma mulher de 50 anos, e relata que a mãe morreu de Alzheimer e ela tá com medo. Faz um exame desse e ela detecta que realmente tem a proteína beta-amiloide. Acabou a vida? Não, começou. É uma nova chance de vida, porque vai ter um protocolo que ela precisa fazer, por exemplo, álcool. Na pessoa que tem a predisposição genética de desenvolver a doença de Alzheimer, não pode ingerir álcool. Ela pode ter ingerido lá há muitos anos, mas tem que cessar. Ou, ou ela vai ficar demente, ou ela vai ter a doença de Alzheimer, porque ela já tem a predisposição. Então, ela já tem uma porta que está ali para ser aberta. Se ela abre essa porta, ela entra e ela não sai mais dali. Esse exame fez isso, já é um sucesso aqui no Brasil, só que é um exame caríssimo. Aqui no Brasil custa R$ 3.600 e só é realizado em um único laboratório em São Paulo. Mesmo assim, as pessoas estão indo a São Paulo para fazer esse exame, as pessoas que já têm um pai ou uma mãe com a doença de Alzheimer. Esse neurofilamento leve é um outro tipo de exame que também está sendo realizado, mas na verdade ainda não tem disponibilidade dele. Ele só está em São Paulo, só tem em São Paulo também. E o perfil genético, que ele analisa a presença novamente da proteína ApoE4, que é a beta-amiloide, e esse perfil genético ele analisa de acordo com a família, né? Então, pega se uma mãe tem Alzheimer e essa mãe tem 5 filhos. Os 5 filhos podem fazer esse análise genético para verificar a predisposição da doença. Então, esses são avanços reais que nós temos hoje. Notem, de 2000 até do ano de 2000 até ano de 2017, o mundo, nós não tínhamos nada. As pesquisas continuaram, mas nós paramos. A gente não conseguia evoluir. Nada era aprovado, tudo voltava para estaca zero. Fazíamos testes de laboratório com camundongos, os camundongos respondiam. Quando ia para humano, os testes não davam certo, aí voltava tudo de novo. 2022, em 2022, aí houve um avanço enorme. A gente teve em 2023 o Precivit AD2, em 2024 o neurofilamento e o perfil genético agora. Esse perfil genético, a gente tem diversos laboratórios no Brasil inteiro. Nós temos um laboratório chamado Genética, que é um laboratório que está no Paraná e que faz esse exame, custa R$ 1.200. Você recebe uma caixinha em casa ou no laboratório e faz com o paciente a coleta da saliva e manda para eles. E 30 dias depois vem o análise total do perfil genético. Agora, modulação colinérgica e terapias biológicas.
Como é que é o tratamento? Para quem já está doente, é tratamento com remédio mesmo, terapia farmacológica, porque além disso, precisa realmente fazer atividade física, alimentação, o sono, isso tudo tem que ser protegido. Então a gente tem aqui, ó, medicamentos. A gente tem a donepezila, não sei se no país de vocês é esse nome, provavelmente não, mas esse medicamento, ele é inibidor. Não existe nenhum medicamento que vá reduzir a doença. Esse medicamento, esse inibidor, ele aumenta a disponibilidade da acetilcolina na fenda sináptica. E isso melhora temporariamente as funções cognitivas. Por isso que é um remédio permanente. Então, nesse estágio lá, no estágio 3 para o 4, a pessoa fica dependente desse tipo de remédio e consegue tomar banho sozinha, levar a comida na boca sozinha, mastigar sozinha. Ela consegue ter, sim, ali uma interação social com a família. É antagonista dessa droga inibidora a memantina. Essa memantina é, ela reduz a ela reduz a placa, realmente. Ela reduz a placa beta-amiloide. E essa é indicado para os estágios moderados a grave. Esse estágio é aquele do 3 para o 4, quando a pessoa não consegue mais sair sozinha. Ela precisa de outra pessoa para fazer algumas atividades. Ela ainda consegue comer, tomar banho, ir ao banheiro, se limpar, ela ainda consegue fazer isso. E a gente tem o anticorpo, que é anti-amiloide, que esse é de 2025. Esse remédio, ele é o Donanemab. Esse remédio, ele é uma das grandes um dos grandes avanços para essa doença. Esse remédio é para quem está com a doença, no estágio inicial, e esse remédio retarda a progressão de 25 a 35%. É muita coisa. A pessoa que está nesse estágio e que faz o uso permanente desse remédio consegue dirigir. Não sozinha, tem que ter uma outra pessoa. Mas ela consegue se recordar dos comandos de passar a marcha, de reduzir, de avançar, de verificar os sinais, cruzamentos. Então, isso para quem está nesse estágio e consegue comprar o remédio, porque esse remédio ele é um remédio americano e ele no Brasil está sendo vendido por R$ 6.000. R$ 6.000. É muito caro. É uma droga injetável e a pessoa tem que fazer uso por 18 meses. E aí cessa. Aí tem um espaço prolongado de 6 meses e depois volta para os 18 meses novamente. Então, uma medicação extremamente cara, que não está disponível para todos, mas é uma medicação que já existe. Agora aqui, o que que a gente espera no futuro? Coloquei aqui em primeiro, tratamento não farmacológico. E é isso que eu trago para vocês da pesquisa. Esse tratamento que não usa medicamento, talvez você diga assim, mas isso não serve para gente, porque o médico medica, o médico salva.
Então, a gente precisa de medicamento. Quem trabalha com não medicamento é o psicólogo, mas o médico precisa medicar. Sim, precisa medicar. Mas se a gente tiver a possibilidade de um tratamento sem remédio, nós viveremos agora uma era bem difícil. Porque, não sei se vocês já passaram por isso, mas quando o médico ele fala com o paciente e fala, não vou passar nenhum remédio para você, o paciente fica aborrecido, porque ele quer remédio, tá? Eu tô com dor, tal, eu quero remédio, eu preciso de remédio. Não, mas você não tem medicamento para isso, não precisa, não, mas me dá qualquer coisa, porque eu preciso de remédio. E isso vai aumentar muito mais, porque quando você chega para falar, você tem que fazer atividade cognitiva, tratamento cognitivo, trabalho cognitivo, vai aprender uma língua estrangeira, vai ler um livro, vai volta para a faculdade, volta para o colégio, vai aprender a bordar, vai aprender a costurar, vai aprender a fazer atividades com as mãos, vai aprender a fazer crochê, pintar, costurar. A pessoa não vai querer saber disso porque ela está esquecida. Não, eu estou esquecida e por isso eu estou agoniada com isso. Eu não quero saber de fazer isso, né? Eu quero um remédio. Então vocês vão passar por isso. Vai ter um momento que vocês vão passar por isso. E por isso eu trago essa estimulação cognitiva, a nutrição neuroprotetora. Cada vez mais os estudos têm comprovados que os alimentos com antioxidantes, ômega 3 eles são alimentos que protegem o cérebro, que isso vai fazer uma diferença. Já faz uma diferença. Quem tem uma alimentação que se preocupa com isso, vê a diferença. A atividade física, recentemente eu participei de um congresso em que haviam lá representantes cientistas, neurocientistas, pesquisadores de diversos lugares do mundo. E todos eles trouxeram a atividade física aeróbica como a atividade neuroprotetora. Inclusive, em alguns países, essa atividade ela passou a ser uma atividade, ela voltou a ser obrigatória, né? Porque nos colégios aqui no Brasil, essa atividade é obrigatória, atividade de exercício físico é obrigatória no, até o segundo grau, né? Aí, quando a pessoa vai para a faculdade, ela deixa de ser obrigatória. Então, nesses países, voltou a ser obrigatória em todo o período escolar. Então, qualquer pessoa que entre numa faculdade, num colégio, tem que entrar para fazer a atividade física. Por que que todo mundo está preocupado com isso? Porque os números que trazem para a gente sobre a estatística da doença de Alzheimer, eles são elevadíssimos no mundo inteiro. E se isso continuar do jeito que está, ele vai ficar impossível de cuidar de tanta gente. Por isso é que essas atividades, essas abordagens, elas são realmente as abordagens do futuro. Qualidade do sono. No Brasil, nós temos um índice muito grande de depressão, e a pessoa que tem depressão, ela não dorme, porque não desliga. E o sono é a única fase que o corpo humano elimina as toxinas. Essas toxinas que vão se acumulando no cérebro, beta-amiloide e a tal, elas só são retiradas do cérebro através do sono, quando o sistema linfático funciona. E o sistema linfático só funciona quando a gente dorme. Então a gente precisa realmente dormir para eliminar essas toxinas. E dormir no mínimo 7 horas por dia. Mas isso para todo mundo, até para uma pessoa jovem, sim,
Sim, até para uma pessoa jovem, a gente precisa criar esse diálogo com todos. Nesse mesmo congresso, apontaram qual a idade começa a prevenção da doença de Alzheimer. Sabe qual a idade? Na barriga da mãe. Ou seja, a preocupação mundial com essa doença, ela é real. Então, essa neuroprevenção e medicina personalizada é o futuro. A gente precisa olhar para isso, para o futuro. Então, quando eu disse que todo profissional da saúde precisa estar ligado, você, enquanto neurologista, vai ter que ter ali na sua equipe um fisioterapeuta, um fonoaudiólogo, um psicólogo, um profissional de educação física, para integrar todas essas pessoas e para mostrar para esses profissionais, psicólogo, o psicólogo não, porque vê isso na faculdade, mas o fonoaudiólogo não. O fonoaudiólogo não vê a doença de Alzheimer. O nutricionista é outro profissional da área de saúde que precisa estar integrado à sua clínica de neurologia. Todo mundo precisa estar integrado falando da mesma coisa, do mesmo caminho, da mesma possibilidade. A gente tem vacinas, não estão disponíveis ainda. Nós estamos numa corrida. A Suíça, ela fez um aporte com a Takeda, que é uma indústria japonesa, e essa indústria japonesa deu um aporte para a pesquisa, porque a pesquisa é cara, é tudo muito caro na pesquisa. E essa vacina, ela promete prevenir a doença de Alzheimer. E ficou de chegar no Brasil em 2026, né, no ano de 2026. Atualmente, nós temos uma vacina, essa vacina eu acredito depois vocês vão me falar se ela realmente tem aí, que é uma vacina para o vírus herpes zoster, que é o cobreiro da catapora. Essa vacina, o Reino Unido comprovou através das pesquisas que ela tem uma proteção de 20% para o desenvolvimento da doença de Alzheimer. Ou seja, essa vacina ela protege em 20% o hipocampo. É como se ela blindasse a área do hipocampo para que não desenvolva a doença de Alzheimer. E essa vacina, ela está disponível no Brasil, não na rede pública, mas na rede privada. Está disponível e a gente pode fazer sim o uso dela. Depois vocês me digam se no país de vocês tem. Então, o Alzheimer começa muito antes da perda da memória, muito antes. Não sente dor, por isso a pessoa não vai procurar o médico por causa de dor. Ela vai procurar o médico porque ela não dorme. Ela vai procurar o médico porque está muito irritada, muito chorona, muito chorosa, muito triste. Ela vai procurar o médico porque está com muita dificuldade para para terminar uma coisa, começa, não termina. São essas as dificuldades. E vocês que agora estão interessados no desenvolvimento, em saber como acontece essa doença, vocês vão fazer uma melhor investigação do que a pessoa que não tem, que passa pela faculdade, né? Porque vai passar muito rápido pela faculdade o estudo de cada patologia. Mas se vocês se envolverem em pesquisa, aproveitar que tem essa liga e que essa liga pode desenvolver uma pesquisa para contribuir com o resto do mundo, porque você vê,
Eu estou no Brasil contribuindo em outro país e vocês também podem desenvolver uma linha de pesquisa não para cura, porque não vai ter tempo. Tem que ser para agora, porque 2030 é amanhã e vocês precisam estar preparados para essas pessoas, preparados para esse universo que vai ser a proliferação dessa doença. Agora eu quero mostrar para vocês, eu estou vendo que tem perguntas aqui no chat e depois eu vou responder. Mas quero mostrar aqui para vocês uma outra coisa. Só um minuto, que eu já vou mostrar aqui. Deixa eu procurar aqui. Tá carregando. Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês e daqui a pouco eu respondo as perguntas. Essa, só um minutinho, deixa eu abrir aqui também para eu acompanhar aqui. Aqui a gente tem duas imagens, uma ressonância magnética de 2004 e uma de 2020. Observem essas áreas aqui. Aqui no hipocampo, a gente tem uma leve atrofia. A gente tem os ventrículos laterais aqui levemente dilatados. Os sulcos corticais levemente alargados. E o quadro clínico, esse aqui é a ressonância magnética da minha mãe. Então, esse aqui é o ano de 2004. Desse período a esse período, eu dediquei a minha vida à pesquisa, a estudar, que é aquilo que eu falei no início. Como é que eu ia blindar a minha mãe? Durante a pesquisa, eu vi que a minha mãe, ela era uma costureira. Ela é que ela está viva, né? Ela é uma costureira. E ela costurava panos de prato. Eu vi que aquilo dava para ela muito prazer. E aí eu comecei, eu, meus irmãos, né? Porque nós somos quatro irmãos dedicados. Eu comecei a comprar, a gente montou um ateliê para ela, montou um ateliê com linhas, tudo aquilo que ela desejava ter, e máquinas e tudo mais. E ela começou a fazer acreditando que a gente levava para vender, esses panos de pratos que a gente levava lá para vender. E eu vi que a minha mãe, ela fazia certinho, ela colocava a linha na máquina, ela fazia todo o processo ali certo. E a gente começou a incentivar aquilo, a incentivar. E como eu estava numa linha de investigação, eu comecei a ver que aquilo, ela tinha uma felicidade enorme e fui buscar, né, para a neurociência, trazer para a neurociência. E o que que aconteceu com nesse período? O que que a gente fez nesse período? O que que eu fiz nesse período que a minha mãe teve aqui uma atrofia levemente acentuada? Que ela teve os ventrículos laterais, né? Que aqui já está
evidente, né? Já dá para ver amplamente a evidência. Os sulcos corticais aqui também já, né, com uma, ou seja, de 2004 para 2020, ela teve uma mudança, ela teve uma progressão da doença, mas que não foi significativa. Ela continuou aqui fazendo as mesmas coisas que ela fazia aqui. Aqui eu também incluí a alimentação neuroprotetora, e isso dependente dos remédios, daqueles remédios que eu mostrei para vocês. Uma alimentação neuroprotetora e atividade física. Porque eu vi como é que fazia para bloquear o cérebro da doença. Agora eu vou mostrar para vocês 2024, a progressão que teve de 2004 para 2020 e 2024. Ó, tô recebendo aqui um monte de perguntas, mas daqui a pouco eu respondo, tá, Davi, para todo mundo. Calma que vai dar certo. A gente tem aqui. E essa aqui é a ressonância de 2024. O que que a gente tem aqui? Progressão da doença. Mas é uma progressão, o hipocampo apresenta uma atrofia um pouco mais evidente, mas é uma progressão muito sutil de 2004 para 2024. E o que que fez com que ela ficasse nessa progressão lenta? A atividade física, a alimentação, a atividade cognitiva, ela continua fazendo lá os panos de prato dela. Ela continua repetindo muito, você conversa com ela repete muito. Fizemos agora, recentemente, o aniversário de 80 anos dela. Foi uma festa belíssima que ela é, dançou lá com todo mundo e cantou. Uma festa planejada pela minha irmã, belíssima. Quando ela chegou em casa, que ela trocou a roupa, apagou tudo. Apagou tudo. Mesmo assim, eu continuo dizendo nas minhas palestras, nos meus encontros, o cérebro, até que ele seja totalmente danificado, a pessoa tem emoções ali daquele momento, então viva aquele momento. Não deixe a mãe, o pai em frente à TV, leva para passear. Tenta ver qual é a atividade que gostam de fazer e persiste nessa atividade. Porque a atividade cognitiva, quer dizer, o pensamento, tira por nós, quando nós estamos improdutivos, sem fazer nada, a gente fica bocejando, a gente fica prostrado, sem vontade. Imagina uma pessoa o, que tem o cérebro danificado. Então, isso tudo que vocês levem para vocês essa ressonância, para que vejam a diferença de uma pessoa que tem a doença, mas que é tratada com um olhar humanizado da pessoa que, que tem a doença e é deixada de lado, e é deixada para trás. Então, isso tudo a gente pode mudar essa situação. E eu conto com vocês. Gente, tem muitas perguntas aqui. Vamos lá. Vou respondendo aqui. Qual o exame?
é, tem um valor, né, mais acessível para a população, principalmente para as mulheres. Primeiro é o exame clínico. Tem que fazer o exame clínico, porque se faz um exame clínico com avaliando realmente todo o histórico e conversando. Esse exame clínico, ele não pode demorar menos de 1 hora, ele tem que ser um exame realmente elaborado para que a gente consiga fazer um diagnóstico preciso. Depois tem o exame genético. Esse é um exame mais barato, que também pode ser feito, né? Eu não sei quem perguntou se a pessoa está no Brasil ou não, mas aqui no Brasil a gente tem diversos laboratórios que fazem. Jean, acho que Jean perguntou: o Alzheimer não é primariamente uma doença cerebral, mas sim um ataque autoimune. Como isso muda radicalmente nossa abordagem de tratamento? Jean, o Alzheimer é uma doença neurológica. A gente precisa tratar como uma doença neurológica. Não é uma doença. Eu não acredito que seja um ataque autoimune. Porque se a gente pode prevenir com atividades simples como comer bem, comer alimentos. Quando eu falo comer bem, são alimentos neuroprotetores, porque existem alimentos que eles não são neuroprotetores. Por exemplo, arroz e feijão não é neuroprotetor. Então, se você já tem uma predisposição para a doença, esse alimento ele não pode ser o alimento principal. Você tem que investir na proteína, carne, ovos, frangos. E para quem não come, né? Carne, ovos, frangos, grão de bico. Então, esses alimentos são alimentos neuroprotetores. Então, se a gente pode prevenir, ela não é uma doença autoimune. A Ângela, se o paciente tem noção dos esquecimentos nos momentos de lucidez, e isso gera sofrimento. Não, não. O paciente que está com a doença, ele fica triste por ser maltratado, pela emoção mesmo, por ser desligado, por não ter visitas, mas ele não tem essa noção de, da tristeza. Ele não tem, ele não fica triste porque ele tem a noção da doença. Quando ele tem, minha mãe, por exemplo, ela fala que ela tem a doença do esquecimento. E quando alguém fala assim, ah, a senhora já falou isso, já falou isso, já falou isso, ela fala, eu sei que eu causo desconforto. Eu sei que ela já tem ali até umas frasezinhas prontas, né? Mas isso não causa não. A Clara, até que idade seria recomendada a vacina para herpes zoster? Todo mundo que tem a partir de 50 anos precisa tomar vacina. A vacina para herpes zoster. Até porque herpes zoster é um vírus que está com a gente. Ele está adormecido. E ele tem acordado agora, ultimamente. Ele tem acordado pelo envelhecimento, pelo estresse crônico, pela corrida diária, pela má alimentação, ou seja, imunidade baixa. Então, todo mundo precisa sim tomar a vacina. O uso descontrolado das telas, principalmente o telefone e mídias sociais relacionadas ao excesso de dopamina liberado no cérebro, tem relação com o desenvolvimento ou agravo do Alzheimer? Também não. O uso excessivo das telas, ele pode prejudicar o sono, mas para desenvolver o Alzheimer, não. Não, isso não.
Diego, quais os danos que as estatinas causam no cérebro? Muitos danos. Os neurônios são afetados. Então, quando os neurônios são afetados e eles não são regenerados, porque a pesquisa recente mostrou que os neurônios são regenerados com a corrida, com a atividade aeróbica de correr. Ah, sou fisioterapeuta, já atendi vários pacientes com Alzheimer, com o tempo conversando. Percebi em suas vidas eram extremamente inteligentes. Olha, muito boa essa pergunta. Ela falou que é fisioterapeuta, que atende pessoas com a doença de Alzheimer, pessoas inteligentes. E como é que uma pessoa com reserva cognitiva pode desenvolver essa doença? Sabe por quê que é muito boa? Não tem aqui o nome dela. Porque essas pessoas que são muito inteligentes, isso vai um alerta para vocês, as pessoas que estudam muito, elas são sedentárias. Porque a gente não pesquisa dançando e pulando, a gente pesquisa sentado. Quando a gente sabe disso, que o sedentarismo é um fator de risco, a gente vai se policiar e vai levantar para fazer atividade física. Vai ter um dia ali para fazer atividade física. Quanto maior a reserva cognitiva de uma pessoa, quanto mais inteligente, quanto mais estudo essa pessoa tiver, mais ela será sedentária. Então, com certeza, essas pessoas muito inteligentes que você atende e que estão com Alzheimer, elas são realmente sedentárias. Você pode investigar que você vai encontrar lá o sedentarismo. O Osvaldo perguntou sobre o magnésio. Tem papel? Sim, sim. Magnésio é um mineral essencial, essencial para todo mundo que a partir dos 50 anos. Na verdade, para todo mundo, né? Eu falo 50 anos porque a minha pesquisa ela se baseia nessa idade. Mas sim, o magnésio ele precisa ser consumido ou com alimento, que eu indico, né? Por exemplo, a castanha do Pará, que aqui no Brasil a gente chama, né, castanha do Pará. As castanhas, de um modo geral, todas elas possuem magnésio e são alimentos fáceis de ingerir, que a gente pode comer e colocar no dia a dia. Ou fazer a suplementação mesmo de magnésio, que a partir dos 50 anos ela passa a ser ali obrigatório. Então, o Alisson Silva que perguntou sobre o, a reposição de testosterona. Sim. Com certeza. É, eu falo muito nas mulheres porque a doença de Alzheimer ela atinge mais as mulheres, mas os homens não estão fora. Os homens, sim, eles terão, podem desenvolver essa doença, principalmente se fizerem uso de álcool, uso de tabaco, sedentarismo, forem diabéticos, pressão alta. Isso tudo são fatores de risco para a doença de Alzheimer. Então, sim, pode fazer a reposição, com certeza. Temos mais perguntas, Davi? Sim? Então vamos lá. Você me manda aqui? Já mandei, doutora. Já mandou? Nossa, te- hum, o estresse seria um fator de risco para o desenvolvimento da doença?
Vocês podem falar assim, todo mundo é estressado, a gente se estressa no trânsito, se estressa com colegas de trabalho, se estressa com o marido, se estressa com a mulher, se estressa com todo mundo e tal. Só que se a gente tem o conhecimento de que o cortisol elevado, ele é um fator de risco para a doença de Alzheimer, a gente vai começar a se controlar. O cortisol, ele é essencial. Sem o cortisol, a gente não consegue fazer grandes realizações, né? Então, o cortisol é que faz a gente levantar todo dia para ir atrás, para correr, para conseguir, para é o cortisol que faz a gente pagar as contas, é o cortisol que faz o raciocínio rápido, é o cortisol que faz o raciocínio lógico. Mas esse cortisol, ele tem que ser controlado. A gente precisa aprender a fazer o controle desse cortisol, porque tudo aquilo que degenera o cérebro é fator de risco, sim, para o Alzheimer. E o cortisol, ele cansa, né? O estresse cansa. Então, a gente precisa fazer algumas atividades para eliminar esse estresse. E a atividade mais importante é exercício físico. E o exercício físico a gente pode fazer, olha, em casa, pode fazer no quarto, pode fazer assim. A Organização Mundial de Saúde, ela estabeleceu o tempo para o exercício físico, são 150 minutos por semana. 150 minutos por semana é muito pouco. Se a gente é possível, é possível. Ela não fala que é para fazer uma maratona, não fala que é para fazer exercício físico todo dia. É possível. E a gente precisa sim observar isso. Ah, olha, muito bom. Os principais obstáculos conceituais ou metodológicos que ainda não superamos. Consciência das pessoas. Posso falar isso porque eu falo para as minhas amigas, aqui para o meu grupo, né? Para as minhas amigas, eu falo para elas: as minhas amigas bebem, o álcool é um fator de risco, o álcool é uma doença, é uma substância tóxica para o cérebro, atinge direto e primeiramente o cérebro, não é o fígado, é o cérebro, e continuam bebendo. As pessoas continuam bebendo. E quando eu falo isso sobre o álcool, né, principalmente sobre a cerveja, porque a cerveja é a bebida alcoólica mais consumida do mundo, porque ela é muito mais acessível, né? Qualquer pessoa pode comprar e pode beber a cerveja. Essa consciência que eu estou falando. Eu falo para as minhas amigas, elas falam assim: é mesmo? Com um copo de cerveja na mão. É mesmo? Tem que diminuir, né? Tem que diminuir. E isso vai passando, vai. E então essa falta de consciência das pessoas é que prejudica muito, porque a ciência ela existe para salvar vidas e quando ela é minimizada ou ela é debochada e quando, principalmente nas redes sociais hoje, são passadas informações que não são reais, não são verídicas. Há uma proliferação disso. Aí a gente que faz a pesquisa, né, a gente tem que primeiro desmistificar isso. Ah, mas Jesus bebia. Só que o teor alcoólico ele só foi colocado no século XVIII. No século XVIII, Jesus não estava mais lá. Jesus não estava mais aqui. Então, a gente perde tempo, sabe, debatendo coisas que a gente podia estar explicando mais outras coisas. Então, eu acho que a falta de conscientização também da classe médica, porque a gente tem discussões na classe médica sobre isso, né? Sobre a prevenção, sobre o álcool, né? Os próprios médicos bebem, né? Então, se os próprios médicos bebem, isso não deve fazer tanto mal. Ah,
Em relação à vacina contra o Alzheimer, pacientes que estão no início da progressão da doença podem ainda se beneficiar? Excelente pergunta. A vacina, vamos para a vacina do herpes zoster. A vacina do herpes zoster todo mundo tem que tomar, mesmo quem tem Alzheimer, porque o herpes zoster é uma patologia que causa imensa dor, né? E pode dar na boca, nos olhos, no pescoço, nas costas, em qualquer parte do corpo. Então, todo mundo tem que tomar. A vacina para prevenção do Alzheimer, ela ainda não está disponível, ela não está pronta ainda para comercialização. Então, nem para teste. Vai chegar aqui no Brasil em 2026 e ela servirá de teste. Aí, cada caso vai ser um caso. Aí entra os médicos, porque eles vão ter que indicar quem é que pode tomar a vacina. Por exemplo, vai no seu consultório e aí você verifica que a pessoa está com declínio cognitivo. Aí você vai passar a vacina, porque essa vacina, a ideia dela é não ser disponibilizada em posto de saúde, é ser disponibilizada em locais onde a pessoa tenha um pedido médico para tomar a vacina. Então, não vai ser para todo mundo. A poluição é responsável também? Ela estimula exatamente poluição. Notem, a gente tem estatística aqui do Brasil, as cidades pequenas, elas têm menos índice da doença de Alzheimer do que nas cidades grandes. Aí vocês podem dizer assim, como já me disseram, mas como é que vocês sabem disso? O IBGE vai lá nessas cidades? A gente sabe disso pelas informações clínicas, pelas informações que a gente recebe, né, dos hospitais. Então, por isso é que a gente. Só que é uma informação que tem lógica, porque nessas cidades pequenas tem menos poluição do que na cidade grande. Aqui, do estágio 2 para o 3, mudando o estilo de vida, já ajudaria a prevenir a piora ou retardar? Exatamente. De qualquer estágio, qualquer estágio. Se começar a colocar alimentação neuroprotetora, somente alimentação neuroprotetora, exercício físico, estímulo cognitivo e principalmente atividade social. Outra pessoa. Você tem que estimular a pessoa que está doente a falar. Se ela começa a falar do passado, dos 15 anos, dos 17 anos, do primeiro namorado, ouve. Só que quem vai fazer isso? Se a gente passar essas informações para todo mundo, o próprio familiar vai começar a fazer. Porque quanto mais tempo a gente conseguir fazer com que o portador da doença de Alzheimer tenha independência, mais será melhor, na verdade, para todo mundo, tanto para o cuidador quanto para o familiar, e será mais barato, é mais barato. O grande problema que eu vejo é que a população, a própria população, não sabe o que comer. Aí entra o nutricionista, especialista na doença de Alzheimer, que é para colocar no prato desse doente o que ele precisa comer. Gente, tem muitas perguntas aqui. A maior dificuldade na prevenção e tratamento da doença de Alzheimer são coisas distintas. A maior dificuldade que eu vejo na prevenção é convencer a pessoa de que ela não pode comer determinados alimentos. Ninguém deve comer salsicha, por exemplo. Ninguém deve comer salsicha. Porque a salsicha tem nitrito e nitrato que eles são é, prejudiciais ao cérebro. Ninguém deve comer. Mas a pessoa que está com Alzheimer, de jeito nenhum. É proibido.
porque tem ainda células vivas e saudáveis. E esse alimento, ele destrói, porque tudo aquilo que se come, 20% vai para o cérebro. Então, se 20% vai para o cérebro, significa que 20% de salsicha vai chegar até o cérebro. É claro, né, que são os efeitos que esse alimento dá. Então, isso é o que eu acho mais importante. Tem uma outra aqui que é. Ah, gostaria de parabenizá-la. Ah, muito bom. Gente, vamos abrir as câmeras. Eu quero ver vocês. Eu quero fazer aquela fotozinha, né? Porque se não abrirem as câmeras, eu não vou disponibilizar os slides. Estou muito feliz aqui de ver tanta gente. Todo mundo fala português aqui? Quem não fala, levanta o dedo para mim assim. Quem não fala português, abram as câmeras para eu ver vocês, né? Muita gente, muito grata, Davi, pelo convite, né, de trazer isso aqui para vocês, essas informações, porque são informações que vocês vão levar para a vida acadêmica e que com certeza vocês vão ter um outro olhar, né, que já que escolheram a neurologia, vão ter um outro olhar para outras pessoas, vão ter um olhar diferenciado agora, porque a memória é o que a gente tem de melhor, melhor. Você, aqui no Brasil, nós tivemos uma grande catástrofe que aconteceu no sul. Pessoas perderam as casas, perderam tudo e conseguiram se reestabelecer. Claro, muito lentamente, mas por quê? Porque tem a memória. Se eu perder todos os documentos agora, eu vou conseguir reaver meus documentos porque eu sei onde ir, eu sei onde buscar. Então, eu espero que o Alzheimer entre na memória de vocês e que vocês possam trabalhar com essa doença, desenvolvendo pesquisa e fazendo abordagens. Agora que vocês estão na faculdade, têm a possibilidade de atender pessoas, na fase clínica, de atender as pessoas e fazer o teste moca mesmo entre vocês para verificar a viabilidade daquilo, desenvolver um outro teste, desenvolver uma nova abordagem, um novo medicamento, fazer parte realmente da pesquisa, porque nós precisamos muito de pesquisadores que se envolvam com essa patologia, que é uma patologia tão difícil, né, da gente resolver essa situação. Então, quero agradecer aqui imensamente vocês todos por essa noite e espero encontrá-los em breve para a gente fazer aí, quem sabe pessoalmente, hein, Davi? Quem sabe pessoalmente, eu estarei aí. É só convidar que eu vou. Não precisa nem pagar passagem. Eu vou Oh, só pelo convite. Tá bom? fechou, Terão. Então, Queria agradecer à doutora, excelente. Nossa, eu não consigo nem, não tenho nem palavras para dizer. A senhora foi incrível. Eu não consigo nem explicar, porque todo esse conteúdo, sabe, para gente que está interessado na neurologia sobre o Alzheimer, a gente não tem muito conteúdo, muitas investigações aqui, então ouvir sobre isso de uma pessoa experiente no assunto, que pesquisa muito, anos de experiência, é muito gratificante. Eu queria agradecer a sua presença, doutora.
E sim, quem sabe a gente não faz algum evento presencial, né? A gente conversa sobre a passagem e quem sabe ano que vem a gente não tem, né, a presença da doutora aqui com a gente. Muito Isso. obrigada, doutora. Muito obrigada, gente. Muito obrigada a todos vocês. Boa noite e até a próxima. Obrigada, meus queridos alunos que estão aqui presentes também. Muito obrigada. Obrigada, Rosângela, pela sua disponibilidade. E aí, parabéns ao Davi, que está iniciando essa, essa jornada nesse curso de medicina. Parabéns a todos que estão aqui e parabéns à universidade que dá essa abertura para os estudantes. Eu sou professora da Universidade Estadual aqui do Rio Grande do Sul e é muito importante a gente estar compartilhando essas experiências e você, Rosângela, trazer essas informações das pesquisas de ponta, o que tem de melhor aí sobre investigação em Alzheimer e todo esse seu amor por transbordar esse conhecimento é maravilhoso. Então, muito obrigada realmente e aqui eu estou com o livro da doutora Rosângela em mãos. Já eu coloquei o link, quem ainda não a segue. Esse livro é fantástico, um livro que traz toda a pesquisa dela sobre Alzheimer. Então, vale muito a pena ler. E certamente quero também estar junto nesse evento aí presencial com a doutora Rosângela. Sucesso a todos vocês. Isso aí. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Boa noite e bom final de semana. E ó, exercício físico, alimentação e sono. E diminuir a cerveja. Tchau, tchau. Sucesso, doutora. Sucesso Tchau, sempre. tchau. Obrigada, doutora. Obrigada. Sucesso. Obrigada a você. É. Obrigada, Muito doutora. obrigado, realmente foi uma Doutora, ótima apresentação. Não posso nem ter palavras para explicar como foi interessante, realmente. Fiquei vidrado desde o começo ao fim. Que bom. Muito bom, parabéns, doutora. Obrigada, obrigada. doutora mais, gente. Luciane também vai estar convidada. Venha, que a gente vai fazer acontecer um evento presencial com vocês. Maravilha. Eu trabalho muito a Combinado. inteligência emocional e a saúde mental. Aí nós vamos unir aí a saúde mental, que esse desenvolvimento do cérebro vai ser incrível. Isso aí. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau, Tchau, boa boa noite. noite. Tchau, boa noite.